Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário com informações atualizadas e resumidas diariamente aqui nos meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vou começar logo o Web Jornal hidratando as pregas vocais, para ficar com a garganta azeitada. Bem, é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de domingo, 15 de novembro de 2020, dia de eleição 2020 no Brasil, eleição para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Hoje, na igreja, comemora-se o dia dos santos. Santo Alberto Magno, grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana, Santo Alberto Magno, Santo Eugênio e São Leopoldo. Começa hoje, neste domingo, dia 15, já começa a 33ª semana do tempo comum, porque cada semana é registrada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um registro lá das semanas comuns. Então é a 33ª semana do tempo comum. Começa neste domingo, que é o primeiro dia da semana. Para quem não sabe, o domingo é o primeiro dia da semana. Não é fim de semana, não. É o primeiro dia da semana. A fase da Lua, que começa neste domingo também, dia 15, é a Lua Nova. Hoje é dia do jornaleiro, dia do esporte amador, dia da proclamação da República. Agora vamos aos indicadores econômicos, os números do mercado financeiro no fechamento dos negócios na última sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. O dólar norte-americano fechou em baixa de 0,05%, cotado a R$ 5,47. A Bolsa Brasileira teve alta de 2,16% e o índice Bovespa somou 104.723 pontos. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. Taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, 2% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, segundo o índice do Banco Central, 3,14%. Temos também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O café arábica bebida dura, R$ 475. Arábica bebida Rio, R$ 378. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 385 a saca de 60 quilos do produto em grão. Agora vamos a outras informações. Vamos sair da parte financeira, vamos para outras informações. Olha, depois que os hackers invadiram sites importantes como do Superior Tribunal de Justiça e da Prefeitura de Vitória, olha aí, temos uma informação de que um plano de saúde também teve ataque. O plano de saúde também foi alvo de hackers. A Unimed foi vítima de um ataque cibernético no dia 11 de novembro de 2020, mas não houve vazamento de dados, segundo informação da empresa na Grande Vitória. Os serviços foram garantidos aos clientes da empresa. O plano de saúde registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Vale dizer, então, mais uma vez, que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a Prefeitura Municipal de Vitória tiveram seus sites também invadidos por hackers, causando saída temporária do ar. Isso aconteceu e trouxe sérios problemas. Bem, nós estamos no domingo. Domingo é dia de missa. Quem é um católico que realmente cumpre os seus deveres, católico praticante,
tem que frequentar a missa aos domingos para louvar a Deus, para participar da louvação comunitária, da adoração comunitária, do preceito. Senão não é católico praticante. Quem não vai à missa aos domingos não é católico praticante. Não cumpre as suas obrigações como cristão. Então, para o católico, domingo é dia de missa de preceito. Na paróquia Sagrado Coração de Jesus, a do centro de Colatina, Colatina é a minha base, cidade base de trabalho, uma cidade com 123.400 habitantes, situada na região noroeste do Espírito Santo. Então, na paróquia principal, a do centro, haverá missas às 7, 9 e 19 horas, no estacionamento do supermercado Três Irmãos. Para quem não sabe, vai ficar pensando, olha, missa no estacionamento? Bem, mas para os colatinenses, eu acho que grande parte deles sabe. O prédio da catedral passa por reformas, obras de revitalização desde o início do ano, e essas obras ainda não foram concluídas. Então, enquanto isso, as missas nos dias úteis são no Auditório Bento XVI, do edifício São João Paulo II, e no sábado e domingo, no estacionamento do estabelecimento supermercadista. Agora vamos falar de famosos. Aqui no programa nós temos também notícias para amenizar um pouquinho o tom do noticiário. Olha aí, apesar de amenizar o tom, nós vamos comemorar um ano da perda de Gugu Liberato, hein? Eu nem sabia que tinha tanto tempo, um ano já vai ser comemorado. Então vai haver homenagens póstumas aí de um ano de falecimento do Gugu Liberato, ele que teve um acidente numa casa que comprou nos Estados Unidos, foi mexer no alto da casa, em alguma coisa lá, e de repente teve uma queda e infelizmente foi para o hospital e não sobreviveu. Então nem parece, mas foi há um ano que morreu o apresentador Augusto Liberato, conhecido como Gugu Liberato, que começou no SBT de Silvio Santos e terminou a carreira na Record TV do pastor Edir Macedo, do bispo Edir Macedo. A emissora do Macedo fará, inclusive, uma semana de homenagens ao animador, Gugu Liberato, já que ele terminou a carreira lá. E uma outra notícia também que eu fui pego assim de surpresa, que eu não sabia, é que morreu o dono de uma casa de shows famosa em São Paulo. Morreu na sexta-feira, 13 de novembro de 2020, o dono de uma famosa casa de shows de São Paulo, Marcos Manzano, 61 anos de idade. Segundo se informa, ele teria pego uma bactéria e não conseguiu suportar. Nossos pêsames à família. Vamos para outra informação, porque são informações resumidas e atualizadas. Colatina em risco baixo para Covid-19. Opa, parabéns, colatinenses, parabéns. Apesar de que em Colatina nós temos uma frequência de um público muito imenso. E parece que a cidade tem 123 mil habitantes, mas me parece que vem para cá 300 mil a 400 mil pessoas, porque é uma cidade polo. As pessoas vêm comprar aqui porque tem um comércio muito frutífero, muito diversificado. Então, vêm muitos turistas de Minas Gerais, da própria região noroeste, norte do Espírito Santo, da Grande Vitória, vem muita gente para cá. Como nós temos o polo de moda, vem também turistas do Nordeste, da Bahia e agora também do Centro-Oeste. Eu acho que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, aquela região. Então, Colatina recebe aí, tem 123 mil habitantes, mas recebe de 300 a 400 mil pessoas. Então, o município de Colatina, que até hoje, domingo, está no risco moderado, a partir de amanhã passará para o risco leve, o risco mais baixo. Então vamos à notícia, vamos falar a notícia como tem que ser falada. O município de Colatina voltará para o risco baixo de transmissão da Covid-19 a partir desta segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Isto quer dizer que o comércio voltará a ter os horários normais.
assim como a abertura de bares e restaurantes. Atualmente, há 264 casos de pessoas atingidas pelo novo coronavírus. No estado do Espírito Santo, já existem 156.968 curados da Covid-19. Entre os 168.358 que se infectaram desde o início da pandemia, lá no mês de março, né? Então, a maioria já se curou, graças a Deus. Somente os municípios de Ecoporanga e Santa Teresa estão no risco moderado. Todas as outras 76 cidades estão no risco baixo. Não existe cidade com o risco alto, graças a Deus. Nenhuma cidade com risco alto no Espírito Santo. Isso é importante a gente falar. E Colatina, então, que passou uma semana no risco moderado, quando houve um horário de comércio mais restrito, agora volta ao risco leve, tá bom? Bem, agora eu vou falar sobre eleição. Eleição 2020. Quem tiver dúvidas sobre as eleições, eu vou passar aqui dicas importantes. Eu acho que hoje é o dia da eleição, vai haver muitas pessoas com dúvidas, né? Pessoas correndo de um lado para o outro, querendo saber uma coisa, querendo saber outra, pergunta uma coisa, pergunta outra. Olha aí, quem tiver dúvidas sobre as eleições de 2020, pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. O endereço é este: www.tre-es.jus.br. Ah, mas Paulo Maciel, eu não tenho internet. Ah, você não tem internet? Então telefona. Tem um telefone aqui gratuito. 0800 940 0808. Ok? 0800 940 0808. Mais de 2.810.000 cidadãos no Espírito Santo estão aptos a votar. O horário de votação é das 7 às 17 horas. O horário das 7 às 10 horas será prioritário para pessoas acima de 60 anos de idade, mas as outras faixas também poderão comparecer em caso de necessidade. Se a pessoa não tem 60 anos, mas precisa votar cedo, então pode ir, não tem problema. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Oh, o jogão do Brasil e Venezuela, hein? Mas o Brasil enfrentou dificuldade, mas o importante é o resultado final. O Brasil venceu. Brasil derrota a Venezuela e vira líder. Na sexta-feira, os jogadores da seleção brasileira, escalados pelo técnico Tite, superaram a Venezuela por 1-0 no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O gol foi de Firmino. O lance do gol foi assim: aos 22 minutos, Paquetá esticou a bola para Everton Ribeiro, que voltou do intervalo na esquerda, mas apareceu pela direita. O meia cruzou, a zaga afastou mal e Firmino aproveitou para marcar. Com o resultado, o Brasil é líder isolado da competição. O Scratch Canarinho tem 9 pontos e 100% de aproveitamento. Na terça-feira, 17 de novembro de 2020, ocorrerá o próximo compromisso, clássico diante do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 20 horas, horário de Brasília. Olha, a mudança de ponto de ônibus, essa notícia eu tenho que falar para vocês, porque vai acontecer uma mudança no ponto de ônibus importante do centro de Colatina. A Prefeitura de Colatina informa aos usuários do transporte coletivo que o abrigo de ônibus que param para embarque e desembarque na Praça Frei José, a Praça da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a partir de segunda-feira, 16 de novembro, funcionará temporariamente na Avenida Ângelo Gilberti, ali perto da loja Frisa. A Prefeitura de Colatina alega que está promovendo melhorias para facilitar a mobilidade urbana.
Olha, tem dinheiro para a cultura, dinheiro do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, para a cultura. Novidade para agentes culturais. As inscrições estão abertas para o edital de valorização da diversidade cultural de Colatina, de 9 a 27 de novembro, portanto, até o fim do mês. A seleção vai contemplar 20 propostas no valor de R$ 13.000 cada. É só acessar aí o site. Eu vou deixar no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vou deixar lá o endereço certinho. E tem um telefone aqui, 3177-7045, mas é só durante os dias úteis que funciona. Manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso A Tribuna, de sábado, 14 de novembro de 2020. Manchetes de capa. Bancos dizem como o Pix vai mudar a forma de pagar contas a partir de segunda-feira. A rapidez para pagamentos nas compras e transferências é uma das funções que mais atraem o cliente, de acordo com o Banco Central e especialistas. As movimentações podem ser feitas em 10 segundos e em qualquer horário do dia da semana. Prêmio para o jornal A Tribuna. Opa, prêmio? Merece. O jornal A Tribuna merece o prêmio. Vamos dar o prêmio para o jornal A Tribuna? Vamos, merece. Parabéns ao jornal A Tribuna. Outra manchete. Jovens querem fazer diferença nas urnas. Com a pandemia, eleitores dos grupos de risco podem não comparecer para a votação. Moradores da Grande Vitória, William, Estela e Messias, avaliam propostas para a educação, saúde e segurança pública e se candidatos têm ficha limpa. É uma legenda de fotografia de capa, hein? Endividados conseguem na justiça suspender pagamentos de empréstimos. Rogério Ceni aposta em Gabigol, atrás da primeira vitória. Vasco tenta encerrar jejum de 2 meses e Fluminense encara Palmeiras. São mais algumas manchetes de capa de a Tribuna. Inclusive tem uma legenda de foto aqui dizendo que Gabigol disputou apenas 12 jogos em 3 meses. Não imponham limites a meus sonhos. É uma manchete do AT2. Não sei quem disse isso. Não imponham limites aos meus sonhos. Vila Velha e Vitória são as cidades com mais divórcios. Vamos agora a outras informações. Polícia Militar emprega mais de 5.000 homens nas eleições municipais no Espírito Santo. Vamos lá, vamos passar essa informação para hoje. Então, hoje tem muita polícia na rua. A Polícia Militar preparou um plano de atuação para o primeiro e segundo turnos das eleições municipais 2020 em todo o território capixaba. O objetivo é proporcionar segurança pública nos locais de votação e apuração, além de outras ações em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Neste ano, a eleição ocorrerá no dia 15 de novembro, primeiro turno, e havendo necessidade, o segundo turno será no dia 29 de novembro. São 50 cartórios eleitorais com 1.727 locais de votação, onde 2.810.373 eleitores estão devidamente cadastrados para exercer o direito constitucional do voto no Espírito Santo. No dia do pleito, existem normas jurídicas específicas que consideram crime eleitoral condutas de candidatos, eleitores e demais cidadãos, tornando a atuação da polícia imprescindível para coibir essas ações. Então, polícia nas ruas, hoje aí, para coibir as irregularidades. Suspeito de crime eleitoral é preso. Aonde? Suspeito de crime eleitoral é preso em flagrante em Guaçuí, gente. Olha aí, Guaçuí, no sul do Espírito Santo, após denúncia. Por isso que tem o 181 aí para o pessoal ligar e ver alguma coisa irregular. Um homem de 44 anos foi preso na quinta-feira após a equipe da Delegacia de Polícia de Guaçuí receber via Disque Denúncia 181 a informação de que um homem estaria cometendo crime eleitoral na cidade. Diante da denúncia, os policiais localizaram o suspeito
e o abordaram em um veículo no centro da cidade. E a polícia diz o seguinte: foi encontrada com o suspeito um revólver calibre 38 e 5 munições do mesmo calibre. A informação é do delegado Marcos Neri. O detido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança e foi liberado. Ele responderá pelo crime em liberdade. Portanto, olha aí, o 181 é importante. Se você quer fazer alguma denúncia, desde que você tenha justificativa para isso, quer dizer, você tem a certeza de que é uma irregularidade, não vá ficar ocupando a polícia à toa. Para usar a nova ferramenta, o cidadão acessa o site, tem o site também, além do telefone 181, o Disque Denúncia, que é o site. O site é www.disquedenuncia181.es.gov.br. Logo abaixo do ícone de corrupção, ele encontrará o item crime eleitoral, ilustrado com a imagem de uma urna. Então a pessoa ali pode fazer a denúncia. É muito fácil e rápido. Basta seguir o passo a passo, intuitivo, e concluir o envio da informação. Os analistas do Disque Denúncia recebem e repassam aos órgãos responsáveis por apurar a prática, sejam esses crimes municipais, estaduais ou federais. Toda a equipe estará empenhada neste domingo, 15 de novembro de 2020, no horário da votação. Essa é a primeira vez que o portal disponibiliza o canal exclusivo para esse tipo de denúncia. As informações estarão integradas com o Centro de Comando e Controle Estadual, que já está em atividade, né? Hoje está em atividade na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SESP. O ícone estará ativo até a data da posse dos eleitos em janeiro de 2021. Vamos a outra notícia, olha, chama também a atenção. Polícia Civil do Estado do Espírito Santo investiga esquema de adulteração de azeite e sonegação de impostos. Gente, sonegação e adulteração de produto. Muita gente utilizando um tipo de produto e era outro. Não era azeite. Vamos lá. A chamada Operação Havana. A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, a DECOM, no Espírito Santo, da Polícia Civil, deflagrou a Operação Havana, que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em 3 residências e 2 empresas localizadas em Vila Velha e Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo. A Polícia Civil investiga um esquema de adulteração de azeite de oliva em sonegação de impostos estaduais, existente há cerca de 5 anos. O produto adulterado era comercializado na Grande Vitória e no interior do estado do Espírito Santo. Também há informações de que os produtos eram enviados para outros estados. Desde 2016, existe uma informação de que uma organização criminosa tem adulterado azeites de oliva e tem vendido como se fosse azeite de oliva extra virgem, quando na verdade se tratava de óleo. Óleo não é azeite e não é extra virgem. O azeite de oliva extra virgem sai na faixa de R$15 a garrafa, ao passo que o óleo custa em torno de 6. É mais do que o dobro. Eles misturavam esse óleo, colocavam em garrafas e vendiam como se fosse um produto bem mais caro, explicou o delegado Eduardo Passamani. A fraude do azeite foi constatada primeiramente, vamos dar mais um pouquinho de detalhes, porque quanto mais detalhes, melhor, né? Foi constatada inicialmente por órgão de fiscalização e defesa do consumidor, a partir de análises do conteúdo de frascos de azeite. Em 2019, a Polícia Civil assumiu a frente das investigações e reuniu as informações que já vinham sendo coletadas separadamente pelo Ministério da Agricultura, pelo Instituto Estadual de Proteção do Consumidor, o PROCON, Vigilância Sanitária, Secretaria da Fazenda e outros órgãos. Ao cruzar os levantamentos, foi possível constatar que as empresas que comercializavam os produtos eram sempre as mesmas. Ao serem notificadas sobre as irregularidades,
As empresas recolhiam os lotes e, tempos depois, reapareciam com outras marcas também adulteradas. Inicialmente, foi verificado que várias dessas marcas eram colocadas no mercado com algumas impropriedades na rotulagem. Por exemplo, diziam no rótulo que eram importadas pela empresa X e quando a polícia ia verificar, junto à Receita, essa empresa não tinha feito importação. Isso levou a polícia a duvidar da qualidade do produto e, ao mesmo tempo, já começava a configurar um crime contra o consumidor, segundo o delegado Passamani. A primeira providência foi começar a retirar do mercado os produtos fraudados para reduzir o prejuízo ao consumidor. Entre 2019 e 2020, ao todo, 20 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados em ações conjuntas, o que resultou em mais de 3.800 garrafas de azeite apreendidas, de 11 marcas diferentes, sendo que 5 dessas marcas eram comercializadas por um grupo de 4 empresas sediadas no Espírito Santo e outras 6 em outros estados. Além do crime contra relações de consumo, o grupo de empresas capixabas é suspeito de outro crime. A Secretaria da Fazenda passou a informação de que essas empresas, além de adulterarem um produto, eram responsáveis pelo não recolhimento do ICMS, causando prejuízo aproximado de 20 milhões de reais ao erário do Estado. Olha só, quando se vai futucando, se encontra muita coisa irregular. Então, nas últimas diligências realizadas, um homem de nacionalidade cubana, e olha só, e é de fora do nosso país ainda, nacionalidade cubana, foi preso com mandado de prisão temporária. O detido é considerado chefe da organização criminosa e é suspeito de fazer a ponte entre as empresas que fraudavam azeite e os estabelecimentos comerciais que compravam o produto, agindo como articulador do esquema. Os outros 3 investigados tiveram seus passaportes recolhidos e estão impedidos de sair do país. Então tinha mais estrangeiros envolvidos. As investigações ainda vão identificar que eles ocupam posições de comando dentro da organização criminosa. Foram apreendidos ainda celulares, notebooks, tablets, computadores, além de carimbos e um HD externo. Todo o material será submetido à análise. A investigação segue em andamento. A polícia ainda trabalha para identificar o local de envasilhamento do azeite adulterado, bem como para compreender se os estabelecimentos que adquiriram os produtos fraudados foram vítimas ou faziam parte do esquema. Operação Havana, então, hein? O nome da operação faz referência à cidade de Havana, a capital de Cuba. Todos os investigados são cidadãos cubanos, de origem cubana, residentes no Brasil, porém sem nacionalidade brasileira. As marcas dos azeites e os nomes das empresas investigadas não serão divulgados neste momento por tratar-se de uma investigação em andamento. Puxa vida, sonegação e adulteração de produto. Puxa vida. Será que eu comprei azeite extra virgem, pensando que era azeite extra virgem, era óleo? Não comprei porque já parei de consumir óleo. Eu não consumo mais óleo, gordura alguma. A gordura que eu utilizo é aquela que vem no alimento. Se eu compro um pedaço de carne, um bife, qualquer coisa, eu vou assar na água e a gordura que eu vou ter ali é daquele alimento. Eu não compro óleo jamais, eu acho que tem quase 5 anos ou mais. Bem, vamos a outra notícia. Ladrões de carros velhos são detidos no norte do Espírito Santo. Olha, essa quadrilha roubava carros mais antigos, de 15 anos. Não sei porquê, não sei se é para não ser muito perseguida, então a quadrilha roubava carros antigos. A Polícia Civil e a PRF prenderam suspeitos de furtar mais de 10 carros no norte do Espírito Santo. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prendeu 2 homens de 28 e 34 anos, especializados em furtar veículos com mais de 15 anos de uso. Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, DEIC, de Linhares, com apoio de policiais civis de São Mateus e policiais rodoviários federais, cumpriram mandados
de prisão e busca e apreensão nos municípios de Linhares e Aracruz, no Espírito Santo, e Teixeira de Freitas, na Bahia. No Espírito Santo, a equipe conjunta... Deixa eu ver aqui a notícia, deixa eu me inteirar, me localizar aqui na notícia. No Espírito Santo, a equipe conjunta cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Em Teixeira de Freitas, foram cumpridos mais 6 mandados em locais suspeitos de serem usados como desmanche de veículos furtados e roubados. A informação é do delegado regional de Linhares, Fabrício Lucindo. As investigações foram conduzidas pela DEIC de Linhares e existem suspeitas de que a dupla tinha furtado pelo menos 10 veículos em Linhares somente neste ano. Então, eu falei em quadrilha porque eu acho que 2 pessoas só fazerem isso é muito difícil. Deve ter mais gente envolvida. Em alguns dos casos, a polícia coletou provas cabais de autoria. Os alvos eram sempre carros com mais de 15 anos de uso, por um motivo. Aqui tem um motivo. São veículos sem sistemas eletrônicos de proteção. Olha aí, na prática dos crimes, os criminosos usavam a chave Micha para abrir e ligar os veículos, daí os carros eram levados para o estado da Bahia, onde eram vendidos ou desmontados. Quem falou isso foi o delegado titular da DEIC de Linhares, Romeu Pio de Abreu Júnior. Os suspeitos foram presos em cumprimento do mandado de prisão preventiva. O suspeito de 28 anos foi preso no distrito de Guaraná, em Aracruz, e o de 34 anos preso no bairro Interlagos, em Linhares. Nos 2 casos, os suspeitos foram surpreendidos e não tiveram tempo de resistir à prisão, sendo conduzidos em seguida para a DEIC de Linhares e, após o procedimento, encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. Então está aí mais uma atuação de investigação. Isso é que é importante. A investigação, o serviço de inteligência, tudo isso é muito importante para as polícias, principalmente a Polícia Civil, que tem esse papel investigativo. Informações sobre as eleições 2020 neste domingo. Hoje é dia de eleição. Este é o Web Jornal do Paulo Maciel, de domingo, 15 de novembro de 2020. Vamos passar mais alguns detalhes sobre a eleição de hoje. Atenção, fique atento a esses informes. Telefone para você entrar em contato. Telefone gratuito, 0800 940 0808. Horário de atendimento no telefone 0800. Das 6 às 18 horas neste domingo. Número de eleitores que podem votar: 2.810.373 capixabas estão cadastrados. São 50 cartórios eleitorais, com 1.727 locais de votação. A Polícia Militar do Espírito Santo emprega 5.469 policiais militares, com 1.088 viaturas em todo o território capixaba. Escolas da rede estadual do Espírito Santo utilizadas pela Justiça Eleitoral como sessões de votação não terão aulas presenciais na segunda-feira, amanhã, dia 16, sendo realizadas apenas as atividades pedagógicas não presenciais. Durante o dia, durante a segunda-feira, os espaços serão higienizados. As aulas retornarão no dia seguinte, na terça-feira, dia 17. Tem mais informação aqui para você, eleitor, sobre esse pleito de hoje. Vamos lá. Aplicativos permitem conhecer o resultado das votações em todo o estado do Espírito Santo. Olha aí, hoje em dia todo mundo tem um smartphone, tem um computador, um notebook. Então, olha, estão disponíveis 2 aplicativos que possibilitam a utilização de serviços por eleitores e candidatos, dando maior transparência ao processo eleitoral e praticidade. Atenção para os aplicativos. Um deles é o Boletim de Mão e o outro é Resultados. Ambos estão disponíveis nas plataformas Android e iOS,
e podem ser obtidos gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store. A votação será das 7 às 17 horas e das 7 às 10 haverá preferência, ou seja, prioridade para pessoas de 60 anos de idade acima. Mas não é exclusivo, pois outras pessoas também poderão votar nesse horário, ainda que não seja recomendável, né? Então, apenas um horário preferencial. Tem mais informações. Olha, eleitor com deficiência visual poderá ouvir o nome de candidato na urna. Uma novidade neste ano. Será usada tecnologia de sintetização de voz para leitura de texto. Então, os eleitores com deficiência visual, eles poderão ouvir o nome do candidato após digitar o número correspondente na urna eletrônica nas eleições de 2020. Então, gente, leve o número do seu candidato anotado no papel, para você não dar um branco lá na hora, você demorar na urna ali, você atrapalha os outros que estão querendo também manifestar a sua vontade na urna. Então, leve o número anotado no papelzinho, não esqueça de levar sua caneta, tá bom? Então, pela primeira vez na história, será usado o recurso de sintetização de voz, tecnologia que transforma texto em som e simula como se a máquina fizesse o papel de uma pessoa lendo o conteúdo de algum documento. Segundo Rodrigo Coimbra, chefe da seção do voto informatizado da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, a partir de pesquisas e após descarte das urnas mais antigas, dos modelos 2006 e 2008, o tribunal teve condições técnicas para implementar a sintetização de voz para as eleições de 2020. É a modernidade, né? De acordo com o TSE, a tecnologia não gerou custos para o tribunal por ser baseada em software livre. Até as últimas eleições, a urna emitia mensagens apenas gravadas que indicavam ao eleitor com esse tipo de deficiência o número digitado, o cargo para o qual estava votando e as instruções sobre as teclas confirma, corrige e branco. Para utilizar o recurso, o eleitor precisa informar o mesário sobre a sua deficiência visual. Então tem que passar essa informação para que o colaborador da Justiça Eleitoral habilite o recurso. Sim, então tem que informar para que seja habilitado o recurso. E ele vai receber também, o eleitor cego, vai receber fones de ouvido necessários para garantir o sigilo do voto. Mesmo habilitada, a urna não iniciará a votação de imediato, permanecendo estática em uma tela com orientações sobre como votar. Além disso, enquanto a votação não for iniciada, o eleitor terá a possibilidade de fazer a regulagem do áudio, sendo permitido aumentar ou diminuir o volume. A sintetização de voz também é capaz de fazer flexibilização de gênero ao emitir a fala de confirmação do concorrente escolhido. Isso significa que, por meio da ferramenta, a urna falará que o eleitor está votando em um candidato ou em uma candidata, de acordo com o gênero do postulante que está recebendo o voto. Segurança sanitária. A eleição deste ano contará com protocolo de segurança sanitária elaborado por uma equipe de especialistas dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, e técnicos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, consultados pelo TSE. O plano de segurança sanitária para as eleições de 2020 é focado em duas frentes, mesários e eleitores. Então, são muitas informações sobre a eleição de hoje. Cartazes ilustrativos com passo a passo da votação serão afixados nos locais eleitorais, nas sessões. O protocolo estabelece como obrigatório o uso de máscara. Sem ela, o eleitor não poderá votar. O horário de votação, né, já falei, das 7 às 17 horas. Os demais, tem aquele horário das 7 às 10, preferencial para quem tem mais de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de votar neste horário, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10 horas.
respeitando a preferência, né? Será exigido o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas. Não será permitido comer ou beber nada na fila de espera. A medida é para evitar que as pessoas tirem a máscara. O TSE recomenda que os eleitores levem sua própria caneta para assinar, né, presença no caderno de votação. Tem que assinar a presença lá. Haverá distribuição de álcool em gel em todas as sessões para que os eleitores limpem as mãos antes e depois da votação. O tribunal também recomenda que os eleitores devem levar sua própria caneta, já falei, para assinar a presença. E que mais? Os mesários receberão máscaras e terão que trocá-las a cada 4 horas. Então, atenção, mesários, vocês terão que trocar aí a cada 4 horas, usar o álcool e uma proteção facial de acetato, que é o Face Shield, que terá de ser usado o tempo todo. Se o mesário precisar sair de sua sessão, a cada vez que retornar, deverá limpar a sua respectiva cadeira e mesa com álcool 70%. Deixa eu ver, tem mais alguns dados? Ainda temos mais alguma coisa, né? Nesse domingo, quase em todo o país, eu falei dados de eleitores do Espírito Santo, que aqui no Espírito Santo são mais de 2.800.000 capixabas aptos a votar. Vamos falar do nível nacional. Em nível nacional, como é que está a situação? No Brasil, quase 148 milhões de eleitores poderão votar em 26 unidades da federação. Os eleitores elegerão vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, há 19.342 candidatos a prefeito, quase 20 mil, hein? 19.300, mais de 19.300 candidatos a prefeito, 518.308 candidatos a vereador. Neste ano, não haverá o pleito no Distrito Federal e nem em Fernando de Noronha, que é um distrito do estado de Pernambuco. Bem, eu acho que já está bom, né? Por hoje chega. Domingo é dia de ir praticar o seu direito de voto. Cada pessoa faça-o com muita responsabilidade, muita sobriedade, serenidade, discernimento, para que possamos eleger os melhores, tá bom? Domingo, edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 15 de novembro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico. A tradução para o português é Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele poderá resolver o seu problema. Ele é o Deus do impossível. Ele providenciará, ele proverá. Você tem que acreditar e rezar. E esperar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos, é outro tempo. Aliás, não há nem tempo. É atemporal, a vida espiritual. E eu clamo agora no aramaico, dialeto de Jesus, Maranata, como dizem os protestantes com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Ele vai voltar um dia, não sabemos quando. Esteja preparado, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e creia que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Boa missa para você que é católico, bom culto para você que é protestante. Shalom. Shalom Adonai, a paz de Deus. Bom domingo.